Êxodo capítulo 14. Antes de eu ler, eu vou começar no verso 4, depois vou ao verso 10 em diante, fazer apenas uma contextualização importante. Êxodo capítulo 14 começa a descrever o êxodo, de fato, a saída do povo de Israel do Egito, logo depois das 10 pragas no Egito, que literalmente obrigou o povo do Egito, Faraó, liberar o povo de Israel para servir ao Senhor e assim se cumprir sobre a vida deles a promessa de Deus de entrar na terra prometida, entrar em Canaã. Aí no verso 4 começa uma parte, um trecho da conversa de Deus com Abraão. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. O povo sai e Deus fala que vai mandar Faraó persegui-lo. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Verso 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos lá no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. O povo, depois de 10 pragas, depois de ter visto todos aqueles sinais e maravilhas, quando vê o povo de Faraó, o exército de Faraó chegando perto deles, encruzilhando eles, entre eles e o mar vermelho, eles falam essas coisas. Verso 13, Moisés responde. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vês, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aí esse foi Moisés falando, o povo de Israel falando, depois Moisés, aí vem Deus, didaticamente, porque Deus é didático. Ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levantas o teu bordão, estende a mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Diga comigo: glória a Deus pela palavra de Deus. Bom, como eu disse, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, começado o seu êxodo, a sua trajetória até a terra de Canaã. Nos primeiros momentos dessa trajetória, por mais que tinha uma nuvem de fogo, que era o anjo do Senhor, que era uma figura de Jesus Cristo, guiando eles na direção correta, por mais que eles tenham visto aquelas 10 pragas, e o quão Deus os libertou e os livrou com mão forte. E eu lembro que a partir da 4ª ou 5ª praga, não me lembro ou certo aqui, me perdoe, Deus começa até a fazer uma distinção entre o povo de Israel, onde o povo de Israel habitava, e o povo do Egito. A praga atingiu os egípcios, mas não atingiu os israelenses. Tinha escuridão no Egito, mas não tinha em Israel. Os gafanhotos atacavam a colheita dos egípcios, mas não atacavam os israelenses. Ele fez essa distinção, mesmo vendo tudo aquilo, no primeiro sinal de resistência, porque veio lá o exército de Faraó. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a intenção do exército de Faraó aqui não era levá-los de volta, no meu entender, para o Egito. Eles queriam matá-los. Eles estavam com raiva, eles estavam com ódio. O filho mais velho dos egípcios tinha morrido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Quem está comigo? Diante do mar vermelho, acontece esse fato, e todo mundo aqui conhece bem a história, o que Deus fez. Mas o que causou Deus agir, abrindo o mar, fazendo o povo passar, fazendo esse sinal milagroso, extraordinário, fenomenal, que até hoje a gente fala sobre ele, a gente aprende sobre ele, o que foi?
Bom, antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu dizer algo que eu acho importante. Por que eu li o verso 4? Porque a Bíblia diz aqui que Deus determina, libera Faraó atacar Israel de novo. A Bíblia é muito clara, Deus usa Faraó, impede ele desde a primeira praga, desde a primeira conversa de Moisés com ele, Deus impede ele de liberar o povo de Israel. E depois que acontece 10 pragas, depois que os primogênitos dos egípcios morrem, o povo de Israel é liberado, e Faraó, e Deus, a palavra de Deus diz que vai deixar Faraó atacar os egípcios, para que o nome dele seja glorificado em Faraó. Então deixa eu dizer algo para você, irmãos, muitas vezes a resistência, o ataque do diabo na tua vida, ou o ataque de pessoas que querem te perseguir, ou mesmo doenças e enfermidades, ou mesmo os problemas financeiros ou circunstanciais, acontecem por permissão de Deus na sua vida, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Vou repetir, muitas das vezes os faraós que existem no mundo te atacam, espirituais ou naturais, para que Deus seja glorificado na destruição deste faraó e glorificado através da vitória da sua vida. Ele permite, ele tem um plano, ele tem um projeto para isso. Ao ver o demônio, ao ver a resistência ser destruída diante de você, ou ver o nome dele ser glorificado através do milagre na sua vida, outros serão alcançados. Nós estamos falando 5.000 anos depois, nós estamos falando sobre esse fato que aconteceu. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Não é à toa que Jesus, certa vez andando em Jerusalém, eles veem um cego que nasceu cego de nascença, é o que a palavra de Deus diz. Os discípulos chegam em Jesus e perguntam: quem pecou? Porque tem gente que é assim, né? Vê alguém sofrendo, é os amigos de Jó, vê alguém sofrendo, alguém passando por um momento difícil, fala: é pecado, só pode ser coisa errada, só pode ser coisa errada. Jesus passando com os discípulos, Jesus, quem pecou? Os pais dele, ou ele que pecou para ele estar cego? Jesus fala: nem os pais, nem ele. Essa enfermidade é para que a obra do Senhor Deus Todo-Poderoso seja glorificada, seja manifesta na vida dele. Deixa eu te falar em nome de Jesus, essa enfermidade que pode estar sobre a sua vida ou sobre a sua família, não é para a morte, essa enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Bom, aí vai chegando aquela multidão de soldados, querendo pegar os israelenses. Eles diante do mar vermelho, muito provavelmente ninguém sabia nadar, e era mar, nadar em mar, meu irmão, se hoje é perigoso, imagina naquela época. A Bíblia diz que eles fazem algo correto, eles clamam ao Senhor, no verso 10, eles vendo, eles clamam ao Senhor, isso é correto. Toda vez que a gente sofre algum ataque, toda vez que a gente tem alguma resistência, toda vez que o diabo se levanta, o faraó da vida, ou há alguma circunstância contra nós, eu e você precisamos aprender o caminho da oração. A primeira atitude que eu e você precisamos tomar para que o mar se abra na nossa frente é aprender o caminho da oração. Eu e você precisamos orar. Você precisa aprender a orar. O caminho da oração é algo fundamental e importante. A oração é a sua comunicação, é o seu contato com Deus. E não é orar só na igreja. E não é orar só antes do almoço, antes de dormir. É ter um tempo diário que você separa para Deus. Você quer que a sua vida mude por completo? Você quer que você se sinta bem a partir de amanhã, ou a partir de uma semana, 2 semanas depois? Eu vou te dar um conselho: tira 20, 30 minutos por dia para você orar, disciplinadamente. Acorda mais cedo, ou na hora do intervalo do almoço, não sei qual é o seu horário, você que sabe, tira o seu tempo de oração, aprenda a ter uma vida de oração. Em vez de ficar reclamando do trânsito que está ruim, vai orar. Aprenda isso. O povo de Israel fez certo, ele começou certo, ele errou depois, mas ele começou certo, porque muitas vezes a gente começa certo e erra depois, mas ele começou certo. O caminho que faz o mar se abrir na nossa frente é o caminho da oração. Mas logo depois que eles oram,
que eles clamam a Deus, que a Bíblia diz que eles clamam a Deus, eles murmuram. Eles não só reclamaram, eles murmuraram. Eles reclamam contra Moisés e falam coisas terríveis, terríveis aos ouvidos de Deus. Qual é a diferença de reclamação e murmuração? Tem diferença. O que Tiago fala sobre paciência de Jó. O que seria a paciência de Jó? Porque quando a gente lê os 42 capítulos de Jó, a gente percebe que Jó perdeu a paciência sim. Ou é só eu que li e vi diferente? A gente vê que ele bate boca, ele discute, ele perdeu a paciência. Quando você vai para o original, e a King James traz esse original, a NVI também traz, quando você vai para o original, você vê que não é paciência. Até no original grego não é paciência, é perseverança. O apóstolo Tiago diz, nós precisamos aprender com a perseverança de Jó. Então o Jó reclamava, mas ele não murmurava. O problema não é reclamar, o problema é murmurar. Qual é a diferença? Pegando esse texto e pegando a trajetória do povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto por murmurar, eu aprendo a diferença. Vou te dar a diferença agora. Reclamar, bom, todo mundo sabe o que é. O que é murmurar? Primeiro, é quando eu duvido da ação de Deus. Jó não duvidou em nenhum momento. Jó não duvidou em nenhum momento que Deus podia tirar ele daquela situação. Jó declarou no meio do texto, eu sei que meu Redentor vive, em breve se manifestará na minha vida. Quando eu duvido da ação de Deus, eu não estou reclamando, eu estou murmurando. Segunda coisa, quando eu duvido que Deus tem o melhor para mim, quando eu não confio no plano de Deus para a minha vida, seria o pecado da cobiça, porque quando eu cobiço alguma coisa que não é para mim, eu estou dizendo que Deus sabe mais do que é melhor para mim do que eu mesmo. Quando eu cobiço, o pecado da cobiça é isso, é eu dizer para Deus que eu sei o que é melhor para mim, não Ele. O que Ele tem para mim não é o melhor para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? E a terceira coisa, quando eu quero ou quando eu considero voltar para onde Deus me tirou. Ah, o Egito é bem melhor. Ah, a minha vida do mundo era bem melhor. Ah, a minha vida antes da igreja era bem melhor. Ah, os melão, eu acho incrível, porque depois disso aqui, depois que o mar se abre, 3 dias depois o povo já está reclamando de novo para Moisés. É por isso que ficou no deserto. E a reclamação deles era voltar para o Egito. Eles falam até do melão do Egito. Eles ficaram com saudade do melão do Egito. Irmãos, eles estavam comendo pão que descia do céu. Irmãos, eles estavam comendo carne de ave, de codorniz que Deus enviava para eles. E eles tinham o rebanho deles para fazer outro tipo de comida também. Mas eles estavam com saudade do melão do Egito. Para de se prender no melão do Egito, irmãos. Para de se prender na vida passada que você tinha, que Jesus te tirou das trevas e transportou para o reino do seu Filho de amor, que é o seu reino de amor. Para de querer voltar para Betsaida, se Jesus já te tirou de lá, e a Bíblia diz que Jesus cura o cego e fala, não volta para Betsaida, não volta para a região da imoralidade, não volta para a região da feitiçaria, não volta para a região da incredulidade. Mas o povo murmurou. E quando o povo murmura, Moisés responde. Quando o povo murmura, Moisés responde com 4 palavras proféticas. Isso é importante. Para que você lance sobre a sua vida, para que você lance sobre a sua família, para que você lance sobre os seus negócios. Primeira palavra profética, não tenha medo. Não temas, confie em Deus. Segunda palavra profética, aquietem e vejam o livramento. Aquietar não é ficar quietinho, por mais que depois Deus fala, vocês vão ficar calados, porque às vezes a gente tem que ficar calado diante de Deus, mas aquietar aqui no original é yantrobá, que quer dizer tomar posição. Tome posição, fiquem preparados, esperem preparados, porque vai vir o livramento. Primeira palavra profética, não tenha medo. Segunda palavra profética, tome posição, alarga o toldo da tua tenda, estende as cordas da tua habitação, não te impeça, mas finca bem as tuas estacas. Tome posição, quem está comigo diga amém.
Terceira palavra profética: os egípcios que você está vendo, que estão vindo contra você, vocês nunca mais os verão. Os egípcios voltam a atacar Israel, e porque Israel abandonou a Deus, quase 1000 anos depois, aquele povo, os filhos daquele povo, os netos daquele povo, os bisnetos daquele povo, teve ataque de filisteu, teve ataque de cananeus, mas não teve ataque de egípcios. Quarta palavra profética: o Senhor pelejará por vós. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha a palavra profética para você lançar sobre a sua família, sobre a sua casa. O Senhor Deus vai pelejar por mim, o Deus da batalha, o Senhor dos exércitos, o vencedor invicto que nunca perdeu uma batalha, vai lutar por mim. E vocês vão ficar quietos, e vocês vão calar a boca. É isso que Moisés fala, e vocês vão calar a boca. Estão falando demais. Para de falar, para de murmurar, para de dizer bobagem. O Senhor vai efetuar o seu livramento. Opa, aí parou por aí? Não, aí vem Deus. Vem Deus didático. Deus algumas vezes aparece na Bíblia de forma didática, é maravilhoso. O que você está fazendo nessa caverna, Elias? Sai dessa caverna, Elias. Algumas vezes que Deus aparece de forma graciosa, misericordiosa, amorosa, e de vez em quando Ele dá uma... É didático, vou falar didático. Eu imagino que Moisés dá essa palavra brava, é uma imaginação minha, vira e começa: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque se os egípcios não me pegarem, esse povo vai me pegar. Eu imagino até pela resposta de Deus que o Moisés começou a orar. E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Bom, essa aqui, irmão, se você não ouviu nada até agora, e se você não vai ouvir nada depois disso aqui, não tem problema, desde que você saia com essa palavra agora no teu coração, ok? Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E você pega o seu bordão, estende o seu bordão, estende a sua mão sobre o mar. Moisés, não está mais na hora de você orar. Você já orou, o povo já clamou, você já profetizou, agora acabou a profecia, agora acabou a hora de orar, ou de lançar profecia, de lançar palavra profética, agora acabou a hora de fazer campanha, agora acabou a hora de declarar, fazer declarações. Não, agora está na hora de agir. Diga ao povo que marche. O sobrenatural é a minha parte, o natural é sua parte. Deus não move uma palha para fazer aquilo que compete você fazer. Ele move céus e terra para mover o sobrenatural na sua direção, mas o natural é sua parte. Se você está me escutando, meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus me cura. Deus cura de formas extraordinárias, instantâneas, miraculosas, de uma hora para outra, mas Ele cura através do médico também. E se Ele quiser te curar através do médico, por que você ainda não foi no médico? A gente vê na Bíblia que toda vez que Jesus multiplicou pães e peixes, é quando Ele fez a pesca maravilhosa com os discípulos, na primeira pesca com Mateus, que Mateus descreve, que Marcos e Lucas também, mas que está lá Pedro, Tiago, João e André. Antes de haver a multiplicação, há uma organização. Nos pães e os peixes Ele manda sentar em ciclos de 50 pessoas, todo mundo quietinho na relva. Organizem-se para que eu faça a multiplicação. Quando Ele está no barco de Pedro, Ele está pregando, enquanto Ele prega, Pedro está limpando a rede. Quando Ele parou de lançar a palavra, a rede de Pedro estava limpa, estava preparada para fazer a pesca. Então Ele diz: vá onde as águas são mais fundas, que lá vai haver um milagre. Escuta, meu irmão, você precisa se organizar. Eu quero que Deus mude a minha vida, mas você não dá conta de arrumar seu guarda-roupa?
Eu quero que Deus mude a minha sorte, mas você não muda nem as gavetas de casa. Não tira os entulhos. Eu quero, bispo Abraão, eu quero que Deus tire os entulhos da minha vida, que estão me entulhando a minha vida. Mas você não esvazia nem a gaveta da tua casa. Como é que Deus vai tirar os entulhos da tua vida? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Eu quero ser uma excelente mãe, eu quero ser um excelente pai. Mas você tomou a iniciativa para isso? Mas eu tenho sido pai ausente até aqui. Beleza, irmãos, esquece as coisas velhas, fiquem para trás. Comece a partir de hoje a ser presente, a estar presente, a não só dar presente, mas a estar presente. O melhor presente que um pai pode dar para um filho é estar presente, não dar presente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não, irmãos? Eu quero que Deus estabeleça meu relacionamento familiar. Tu já pediu perdão? Vou te contar um negócio. Deus não vai te empurrar para você pedir perdão. É você que tem que tomar a iniciativa de ir lá pedir perdão. A gente tem que entender o que Deus nos dá. Ele não nos dá cadeira, Ele nos dá árvore. Quem transforma a árvore em cadeira é o homem. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus não dá mesa, Deus dá árvore. E um homem que pega no seu natural e transforma a árvore em mesa. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é muito sério. Moisés, por que você está clamando a mim? Não está na hora mais de orar, não está na hora mais de profetizar. Você já profetizou, eu já ouvi a sua oração, agora está na hora de você agir. E outra coisa, Moisés, eu te dei um bordão, eu te dei um cajado, eu falei que através desse cajado eu ia efetuar o livramento. Esse cajado, não foi eu que te dei, você tinha esse cajado. Isso é maravilhoso. Quando Deus chama Moisés, meses antes, quando Deus chama Moisés lá no Monte Sinai, Moisés fala assim: esse povo não vai acreditar em mim. Deus fala para ele: o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado, então eu vou usar isso. E Deus fala para ele, isso é muito incrível, Deus fala para ele que além do bordão, ele tinha que levantar a mão. Levantar a mão na Bíblia é sinal de autoridade. Eu já te dei o que você precisa e eu já te dei a autoridade que você precisa. Vocês estão entendendo o que Deus fala para Moisés? Eu já te dei o que você precisa, você já tem o objeto que você precisa e eu já te dei a autoridade que você precisa. Meu irmão, minha irmã, diante do mar vermelho, diante dos mares da vida, Deus já nos deu aquilo que nós precisamos ter para agir e nos deu a autoridade que está no nome de Jesus Cristo, Senhor, para agir. O negócio é tão incrível que os versículos posteriores dizem que o anjo do Senhor, que estava na frente, vai para trás. Ele fica entre os egípcios e o povo de Israel. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é o que nós chamamos de teofonia de Cristo Jesus, é uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Jesus era o verbo, ele estava desde o início, ele está desde o princípio, ele sempre existiu. No Antigo Testamento ele estava. Jesus se coloca entre os egípcios e o povo de Israel, para que Moisés pudesse agir. O Senhor Deus Todo-Poderoso será a sua retaguarda, para que você consiga agir. Moisés obedece, levanta o bordão, levanta a mão, o mar se abre, e que efeito sobrenatural, tem efeitos especiais, né, irmãos? Esse era um efeito sobrenatural. O mar se abre, eu imagino o povo de Israel em festa, passando, e olhando para um lado, para o outro, a Bíblia diz que formou uma parede de água, e o povo começa a atravessar e vai chegando do outro lado, mas é 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, então tinha mais de 1 milhão de pessoas atravessando. Os egípcios vendo isso, falaram assim: pastor Marreiro, vamos atrás. Vamos atrás. Eles não sabiam que era propósito de Deus para glorificar a Deus e salvar e livrar o povo de Israel em definitivo.
O exército entra atrás, e quando a Bíblia vai dizendo que quando o exército vai passando aqueles carros de cavalos, que aquela época era como se fosse tanque de guerra, super avançado, começa a atolar. Os carros de boi dos israelenses não atolaram, mas os carros de guerra, de cavalos, do povo egípcio atolou, começou a atolar. Eles começaram a ter dificuldade para alcançar, porque o Senhor Deus, e aí a Bíblia diz que os egípcios começam a virar um para o outro e dizer: Deus está lutando por eles, Deus está lutando do lado deles. Os demônios, quando virem contra você, terão tamanha resistência que vão dizer: o Senhor Deus está pelejando por aquela casa, por aquela família. Eu só estou lá. E a água veio. Quando o povo de Israel passa em seco, atravessou, a Bíblia diz que Deus manda Moisés estender a mão. Foi Moisés, estende a mão e a água fecha em cima do povo dos egípcios. Destrói o povo dos egípcios. Eu fico imaginando quanto tempo eles demoraram, o Egito, para montar um novo exército. Talvez um ou outro estava com raiva ainda. Nós precisamos pegar aqueles hebreus. Mas não temos exército. Até nisso Deus foi detalhista. Eu termino dizendo isso para você em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Quando Deus trilha o caminho, eles chegaram até o mar, sendo guiados pela nuvem de fogo, que era uma figura de Jesus. Deus fala para Moisés: agora para de orar e começa a marchar. E abre o mar, com a autoridade com que eu te dei. Deus trilha um caminho do meio do mar. Quando Deus trilha o caminho dele, quando a gente opta por seguir o caminho de Deus, numa decisão, numa escolha, por que é tão importante, irmãos, estarmos no propósito de Deus? Primeiro, que é o melhor lugar para se estar, não existe outro lugar. Mas fora esse fato importante, quando nós estamos no propósito de Deus, Deus nos protege. Porque não é por causa dos nossos lindos olhos, não, por mais que Ele nos ama de uma forma maravilhosa, extraordinária, de um amor fenomenal, um amor que nada, nem anjo, nem principado, nem poderes, nem altura, nem profundidade pode separar, um amor que dura para sempre, mas não é por causa dos nossos lindos olhos, não, é para proteger o propósito dele, ele vai nos proteger, para cumprir o propósito dele, ele vai ter que nos proteger. Se eu estou no propósito dele, se eu estou no plano, no processo dele, se eu estou no caminho, no deserto que ele faz, no caminho no mar que ele faz, no caminho, Naum diz, no capítulo 1 de Naum, diz que Deus faz o seu caminho no meio da tempestade. Se a tempestade te abater, lembra disso, Deus faz o caminho dele no meio da tempestade. Se eu entro nesse propósito, para proteger o caminho, o propósito, o projeto, ele vai ter que me proteger, ele vai ter que proteger a minha família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vale a pena. A palavra de Deus para você hoje é: ore na hora de orar, profetize na hora de profetizar, não murmure por mais que você venha reclamar. Não murmure por mais que você venha reclamar. Mas na hora de marchar, marche. Na hora de marchar, não é a hora de orar mais, não é a hora de profetizar mais, na hora de agir, você precisa agir. Amém?